por biologização dos fenômenos sociais, aqui haveremos de entender aquelas tentativas de explicar os fenómenos e processos até agora estudados por disciplinas como a economia ou a sociologia a partir de teorias ou recursos explicativos de toda índole que terían surgido no dominio das ciencias biológicas, en particular nas últimas décadas, a partir da biologia evolutiva. Essa biologização dos fenômenos sociais pode ser caracterizada também como uma naturalização do social. E aí, neste termo, a gente vai ver que tem muita ambiguidade envolvida nessa expressão naturalização do social. Por um lado, está a ideia de que os fenômenos sociais podem ser tratados como fenômenos naturais iguais a qualquer outro dos fenômenos estudados pelas ciências biológicas. E por outro lado, pode estar a ideia envolvida, e en eso estará nosa preocupación, sobre eso se focará nosa preocupación, de tratar a eses fenómenos sociais justamente como fenómenos naturais, fenómenos que temos que aceitar como realidades naturais sobre as quais nós temos pouco para facer. Naturalizar, o termo naturalizar envolve esas e outras ambigüedades que nós vamos a tentar clarificar na medida do possível ao longo da nosa exposição. Mas, insisto, a que mais nos preocupa é aquela en donde a naturalização aparece como uma operação ideológica que tende à legitimação de um status quo. E a ideia é justamente que, ao explicarmos ou ao tentar explicarmos fenómenos sociais, a partir de teorias oriundas ou aparentemente alicerçadas nos conhecimentos biológicos, ao tentarmos fazer isso, nossa explicação pode acabar conduzindo a uma naturalização que, sobretudo e mais do que nada, acaba sendo uma legitimação ideológica de um determinado status quo social. Mas, antes de discutir essa relação que existe entre a naturalização do social e uma legitimação de um determinado status quo social, o que eu gostaria também é fazer alguma discriminação entre alguns usos possíveis do termo naturalização que se podem misturar na nossa discussão. Há, em primeiro lugar, que prefiro deixar de entrada fora, que seria o uso metafilosófico do termo naturalização. A ideia de que algumas questões discutidas classicamente pela filosofia, como por exemplo a ética, a teoria do conhecimento, pudessem ser tratadas em termos de ciência natural, concretamente em termos de biologia. Esse assunto, ou essa questão sobre a qual eu tenho muito poucas expectativas, vou deixar de fora, mas eu quero discutir então outras duas acepções do termo naturalização, donde a naturalização seria não um modo de fazer filosofia, sino que teria a ver com um modo, uma perspectiva, ou uma operação teórica, uma operação explicativa que se dá no campo da própria ciência. Ou seja, no primeiro caso, o termo naturalização seria um termo metafilosófico para caracterizar o modo de fazer filosofia. Aqui, melhor eu quero utilizar o termo naturalização ou discutir ele, em tanto que noção metacientífica, cujo objeto é um tipo de operação explicativa que se dá na ciência. Mas mesmo aí, há uma ambiguidade possível que convém, que seria necessário impedir que nos incomode e que nos iniba de conseguirmos uma boa colocação de nossa discussão. É que a naturalização, às vezes é utilizado o termo em dois eixos diferentes que
bom tratar como diferentes e é bom não deixar que se confundam. Um é o eixo que opõe o natural ao sobrenatural. Né? Nesse caso, naturalizar seria explicar algo em virtude de variáveis e processos cujos estados estão ao alcance da intervenção experimental. Isto é, transformar en objeto de ciencia natural, ou en todo caso en objeto de ciencia, algo que até o momento tinha sido considerado como que fugindo ao alcance da explicação científica. Né? O exemplo mais claro nisso, né, e o fundamental, é justamente a naturalização da teleologia, uso a expressão de Elliot Sober, né, que o darwinismo teria permitido. Né? O que diz, e isto já mencionei isto em algum módulo anterior, né? O que o darwinismo permite é tratar essa adequação de estrutura e função que se dá nos seres vivos como se fosse um fenômeno natural, e não só um fenômeno natural, sino um fenômeno explicável a partir de recursos explicativos próprios da ciência natural. Isto é, até 1859, essa adequação de estrutura e função palpável, visível nos seres vivos, né, era reconhecida pela história natural, mas não era explicada, não era considerado assunto da história natural. Se cabia alguma reflexão, alguma tentativa de explicação sobre isso, essa reflexão, essa tentativa de explicação devia correr por fora, devia se formular por fora da ciência natural e era, em todo caso, assunto de teologia natural. Com Darwin, justamente isso muda, né? A teleologia orgânica, isto é, a adequação de estrutura e função que se verifica nos seres vivos, se transforma en asunto de ciencia natural e a ser explicado por ciencia natural, concretamente pela teoria da seleção natural. E aí, então, o natural se opõe ao sobrenatural e consiste, naturalizar algo consiste en trazer algo, né, que estava fora do domínio da ciência para dentro do domínio da ciência. Trazer algo que era considerado como da esfera do sobrenatural para, né, o que sería a esfera deste mundo, né, aquilo que estaba por fora, estaba para o além, né, e trazido, né, para a esfera, né, de todo aquilo que está ao alcance de nossa intervenção. Né. Deus, por definição, é algo que não está ao alcance de nossa intervenção. Mas, às vezes, o termo naturalização, sobretudo quando se fala de naturalização do social, ele é usado em outro sentido e em outro eixo de oposição. Aí o natural não se opõe ao sobrenatural, né, mas se opõe ao secular. Né? E quando nós tentamos explicação biológica de processos e fenômenos antes explicados pelas ciências sociais, aí estamos dizendo, bom, isso que antes era tratado como social, agora vai ser tratado como natural. Mas por que eu chamo a esse social secular? Eu chamo isso assim porque eu acho que fica mais clara o conflito que pode haver entre a explicação que a sociologia, a economia, a etnografia pode dar desses processos e aqueles que podem ser dados a partir, por exemplo, da biologia evolutiva. Por secular, o que eu estou entendendo é tudo aquilo que resulta, em geral, casi sempre, não intencionalmente, de nossas opções, acordos, negociações e convenções e que pode mudar sem que isso suponha mudança evolutiva. Por exemplo, nosso idioma, o idioma a partir do qual nós falamos, né, é o produto de opções, né, de acordos tácitos, negociações implícitas, convenções que foram produzindo os falantes da língua portuguesa. Agora, isso aconteceu, né? A instauração do português como idioma a partir do qual um determinado grupo se comunica, né? Que tem razões históricas profundas, longas nem complexas, isso é um processo que acontece sem que mude nenhum tipo de mudança evolutiva. Não é necessário dar uma explicação evolutiva de por que nós falamos português. Sí é necessário, claro, dar uma explicação evolutiva de por que nós podemos falar, né, da nossa capacidade de fala, mas que nós usemos um determinado idioma e não outro, ou que nosso idioma tenha determinadas características e não outras, né, isso, né, é uma coisa que depende de acordos, negociações e convenções que são alheias, né, às mudanças evolutivas.
E entón, o que acontece é que quando se quer naturalizar o secular, se acaba desconsiderando esa particularidade e tentando explicar coisas que na realidade dependen de nosos acordos, negociações e convenções como se elas dependesen de, ou dependesen en grande medida de procesos evolutivos. Así, entón, en cuanto contraposto ao secular, o natural sería aquilo que resulta de mudanzas evolutivas y que somente podría ser mudado si mediasen otras mudanzas evolutivas. Y eso deja a todo aquello que deja sin margen o deja prácticamente sin problemas, sin asunto de estudo, a disciplinas como a sociología, a etnografía, a economía no sentido clásico do termo. Agora, e justamente o que a gente quer mostrar é que iso, além de poder, independentemente de o fundamento que exista para propor semelhante programa, eso pode levar, pode implicar un risco ideológico perante o cual acho que é adecuado e oportuno se precaver, se cuidar, e esa será entón justamente a idea, o asunto que a gente vai tentar discutir aquí. Por mudanza evolutiva, a gente vai entender aquelas que presupoen mudanzas en recursos ontogenéticos herdáveis. Outra vez, que nos falemos que unha persoa fale portugués, eso depende de un monte de recursos ontogenéticos, claro, en parte herdáveis, no sentido de que para nos podermos falar temos que ter heredado unha capacidade de fala que se heredaría en certo sentido genéticamente, a gente diz. Mas que esa capacidade de fala se exprima a partir de unha lingua como o portugués e non de outra, eso non depende de factores hereditarios, sino que depende de recursos ontogenéticos que ficaron disponíveis para aquele que aprendeu a falar a partir de vías que non son a vía da hereditariedade, sino que son as vías que ten a ver con a interacción social. Outra vez, a naturalización do social parece propender a mostrar que todo aquilo que pauta nosos modos de agir, nosos modos de nos comportar, nosos modos de interagir, aquilo que pauta nosa emotividade, está fortemente pautado por recursos ontogenéticos herdáveis e é a iso que eu acho que a gente debe olhar con un pouco de cuidado, debe olhar con algún tipo de precaución que tentaré explicar no que sigue desta palestra. Importa moito ver isto, a naturalización do sobrenatural e a naturalización do secular son operações epistémicas diferentes, non ten nenhuma asociación particular entre elas. Por tanto, rejeitar ou criticar eso que eu estou chamando naturalización do secular ou naturalización do social non implica nem presupõe unha rejeição ou crítica da naturalização do sobrenatural. De fato, há muitos defensores desta naturalização do secular que tendem a superpor ambas coisas, fazendo que aquele que coloca em dúvida a legitimidade ou olha com alguma preocupação esta naturalização do secular, digamos, aqueles que adoptan esa actitud de precaución perante estes proyectos son tratados como si eles fosen saudosos de a naturalización do sobrenatural que a ciencia moderna de fato ten digamos, permitido superar o ten finalmente realizado. A ciencia moderna en grande parte é unha progresiva naturalización do sobrenatural e aquele que se resiste á naturalización do secular estaría se resistiendo a esa naturalización do sobrenatural. Bom, a idea é que eso non é así, que son coisas que non ten que estar misturadas, se trata de operações cognitivas diferentes
e a gente pode efectivamente adotar uma atitude crítica perante a naturalização do secular, sem que isso implique uma atitude crítica ou de suspeita, eu diria todo o contrário, com relação à naturalização do sobrenatural. Há que dizer, por outra parte, que a ideia de naturalizar o secular é uma ideia que em algum ponto tem uma certa razão de ser, tem uma certa tem alicerces ou motivações teóricas genuínas e que devem ser devidamente consideradas. A primeira é a seguinte, é que a biologia evolutiva não pode deixar de procurar explicar as origens de nossa cognição, moralidade, sociabilidade e emotividade. A não ser que a gente justamente agora sim incurra em um recurso mesmo que oblíquo ao sobrenatural, algo que escape ao domínio daquilo que está ao alcance de nossa intervenção, ou seja, a não ser que a gente incurra em algum tipo de maniobra de escape para o sobrenatural, de escape para aquilo que Daniel Dennett chamava de algum skyhook, a gente tem que reconhecer que nossa moralidade, nossa sociabilidade, nossa emotividade tem que ter um basamento social, tem que ter, digamos, um mínimo basamento social e que esse basamento social tem que ser um produto da evolução e que, portanto, cabe à biologia evolutiva explicar isso. A biologia evolutiva não pode explicar isso, evitar explicar isso e a biologia evolutiva não pode desistir da tentativa dessa explicação. O que haveria que ver se, por exemplo, a psicologia evolutiva, isso é outro assunto, a psicologia evolutiva é uma boa tentativa e uma tentativa bem encaminhada de resolver esse tema, mas que a biologia evolutiva tem que dar conta da cognição, da moralidade e da sociabilidade humana, explicar seus fundamentos mínimos, seu ponto no qual ela começa a se construir, isso não pode ser posto en dúvida, porque si a gente coloca eso en dúvida, a gente abriría a porta para explicar esa sociabilidade, emotividade, cognição e moralidade desde algo que veio de fora, e de fora significa desde o além, desde a esfera do sobrenatural, e eu acho que isso não pode ser considerado no domínio do conhecimento científico, seja ele o domínio da ciência natural, seja ele o domínio das ciências sociais. Neste sentido, eu acho que, incluso perante esta idea de naturalização do secular, se poderia pensar em dois programas ou dois tipos de enfoques evolutivos que se pode dar dessa questão. Que eu chamaria de programa débil ou minimalista, que eu diria que ele é irrecusável, que ele não poderia ser jamais rejeitado ni excluído de consideração, que seria o esforço de procurar explicar as origens evolutivas desses alicerces biológicos cuja presuposição seja imprescindível para explicar nossa cognição, emotividade, moralidade e sociabilidade. Essa cognição, emotividade, moralidade e sociabilidade pode fugir en grande medida de cualquier control biológico, no sentido de que ela pode ter particularidades, pode alcanzar complexidades para as quais não cabe propriamente uma explicação evolutiva específica, uma explicação biológica específica, mas sem dúvida toda essa construção tem que ter uma base, tem que ter uma condição de possibilidade no que a gente poderia chamar uma infraestrutura biológica, e explicar a origem dessa infraestrutura biológica é obrigação da biologia evolutiva. A biologia evolutiva não pode desistir desse esforço, e a gente não pode considerar que em geral esse esforço possa ser deixado de lado, porque, insisto, seria aceitar que para explicar essas bases da cognição, da emotividade e da moralidade seria legítimo abrir a porta para algo que está por fora do domínio do conhecimento científico possível. E isto é uma atitude diferente daquela que a gente poderia chamar o programa forte ou maximalista,
Este programa parece procurar explicar evolutivamente todos os aspectos e detalles de nossa cognição, emotividade, moralidade e sociabilidade para os que seja presumível uma explicação dessa natureza. Que é o que a gente vê um pouco na psicologia evolutiva ou na sociologia evolutiva. Aí parece que se é possível, se é imaginável, se é pensável uma explicação em termos evolutivos, então ela tem que ser dada e necessariamente ela vai ser melhor que a explicação que possa dar a sociologia, a economia, a etnografia, do que ela vai ser melhor fundamentada, mais clara, mais precisa ou mais rigorosa. E acho que esse sim é o programa forte perante o qual a gente tem que tomar alguma atitude crítica, né? E tem que exercer uma forte vigilância epistemológica. Né? É importante dizer o seguinte, né? Presumível, né? Que algo possa, que uma explicação se possa ser pensada, imaginada, não significa que ela seja forçosamente verdadeira, ni que ela seja necessária, ni que ela seja sustentável, ni que exista, o sea, isto é, que existan bons argumentos realmente para sustentar esa explicação, e menos ainda para justificar, e menos ainda para desestimar outras, como no caso seriam as explicações que viriam desde o campo da sociologia ou da etnografia, por exemplo. E é importante isto, né, de que aqueles que defenden o programa forte, né, tenden a facernos pensar que a posibilidade de uma explicação evolutiva é algo assim como uma apertura, uma esperança de luz que ven a trazer, digamos, ven a trazer uma possibilidade, uma saída para um marasmo, para uma situação de confusão na qual nos teriam afundado as ciências sociais estándar clássicas. A ideia é que o dominio das ciências sociais seria um dominio de confusão, de relativismo, donde nada parece ser explicado. Aí aparece a imagem que proyectan socialmente bastante lamentable ciertas ciencias humanas, vinculadas aparentemente a correntes postmodernistas da universidade americana, certo relativismo abusivo. E, bom, a idea sería que toda ciencia social, toda etnografía se reduce a isso, y que, por tanto, vislumbrar a posibilidad de una explicación en termos de biología evolutiva somente puede ser visto con simpatía y con optimismo, porque sería a saída a ese marasmo obligatorio a cual nos llevaría a ciencias sociales. Mas, yo dizer eso é descoñecer muitos resultados das ciencias humanas. De fato, a gente vê que na argumentação de muitos psicólogos evolucionistas há uma grande ignorância no que tange aos resultados e aos basamentos teóricos das ciências humanas, um desprezo muito grande à riqueza etnográfica, à riqueza de experiência etnográfica. Por exemplo, você explica qualquer fenômeno, por exemplo, preferências no que tange a padrões de beleza femenina, e claro, aí você sempre vê nos textos da psicologia evolucionista que eles passam por cima, tranquilamente, de todo o que essas preferências poderiam ser diversas, e diferentes em diferente tipo de cultura, em diferente tipo de momento histórico, e eles procuram sempre um padrão único, biológicamente preprogramado, que imporía un criterio único fundamental respecto do que sería, por exemplo, a beleza femenina, o que serían características do sexo femenino que o sexo masculino debería procurar. Eso é parte da literatura da psicologia evolucionista, que para poder ser proposta justamente supõe um desprezo ou uma ignorância da riqueza do conhecimento etnográfico num duplo sentido. Desprezo no sentido de ignorancia, no sentido de simplesmente ignorar, desconhecer, no sentido de no saber o que foi produzido aí, e por outro lado, ignorancia no sentido de desconhecimento, no sentido de desprezar. Bom, tem sido feito muita coisa, mas absolutamente isso não sirve de nada,
porque una actitud exquisita y un poco difícil de aceitar como procedimento de argumentación científica ese, ¿no? Imaginan você que Darwin tivesse desprezado, ignorado y desestimado toda a evidencia producida pela historia natural preevolucionista, como diciendo, va, todo eso fue feito en un mundo de confusión, a partir de perspectivas siempre sujeitas ao condicionamento do pensamento teológico y por tanto todo eso no sirve de nada. Bueno, si Darwin tuviese argumentado de esa forma, no teria convencido absolutamente a ninguém. O sea, ele foi convincente na sua argumentação porque ele aceitou, né, un largo acúmulo de evidencias producidas pela historia natural anterior a él. En cambio, psicólogos evolucionistas dicen, todo ese conocimiento producido pela sociología, etnografía, es muy duvidoso, eso es complicación a toa, todo eso es secundario, o que importa es o tipo de explicación evolutiva que nos posamos dar, ¿no? A verdadeira saída está por aí. Y también esto tiene mucho a ver con aquella idea, ¿no?, do mito da tabula rasa, ¿no? Pinker, un psicólogo evolucionista que insiste mucho en eso, ¿no? Esa idea de que a experiencia, digamos, de que la variedad cultural, ¿no?, la variedad de sistemas simbólicos, la variedad de universos simbólicos que pautarían de diferentes formas nuestras formas de agir, teria a ver con o mito de que o homem, né, a mente humana é uma tabula rasa sobre a qual a cultura, né, disposta, né, a ela ser programada e condicionada de forma unilateral pela cultura, né, que a cultura pode fazer de nossa mente o que ela quiser, sin que exista uma infraestructura biológica previa con a qual ese elemento cultural tenha que de alguma forma, decir, uma metáfora, negociar para producir y gerar nuestras formas de nos comportar y sentirnos. Bueno, a cuestión no es, que en estos casos no es decir, bueno, es verdad, o sea, defender o mito da tabula rasa, sino justamente ir a ver si efectivamente Pinker tiene razón cuando fala de existencia de ese mito, ¿no? O sea, se puede decir que en Locke estaba ese mito, mas de ahí a pasar que toda ciencia humana se basa en ese mito, a un longo proceso argumentativo, digamos, o aparentemente argumentativo, que se podría cuestionar, ¿no?, en cada uno de sus pasos, ¿no?, para llegar a esa condena do mito da tabula rasa. No porque a condena no proceda, sino porque porque posiblemente o que acontece es que no sea verdade que as ciencias humanas se basan no mito da tabula rasa y de que tenga cualquier pertinencia para discutir as ciencias humanas, discutir o mito da tabula rasa. Y por tanto, ¿no?, también hay idea, a insistencia en que existe algo así como una naturaleza humana, ¿no?, universal y única, a cual la gente debería apelar para explicar todo eso que as ciencias humanas se embarallan, se complican, intentando explicar a partir da variedade dos universos simbólicos das diferentes culturas, né? Lembrando también, claro, que es muy común que en la psicología evolucionista esa naturaleza humana es una naturaleza humana muchas veces vista con un profundo dimorfismo sexual, ¿no? Una cosa es la naturaleza humana masculina y otra cosa es la naturaleza humana femenina, y a gente ya vais a encontrar un poquillo con esa cuestión, ¿no?, conforme nuestra exposición progrida. Mas há que dizer que, para além dos desenvolvimentos mais recientes como a psicologia evolucionista, ou não tão reciente, mas relativamente recientes como a sociobiologia, né, estos esforços por biologizar o social, né, que serían formas do programa Forte, tem uma história longa, né? A gente poderia associar con eso, por exemplo, manifestações da ciência do século XIX y un poco inicio del século XX, como fueron la cronometría y eugenia, ¿no? La cronometría, por ejemplo, pretendía explicar diferencias entre povos, entre culturas, a partir de mediciones craniométricas, ¿no?, que exprimirían diferentes capacidades cognitivas, y eso serviría para explicar, por ejemplo, a diferencia en, por ejemplo, recursos tecnológicos disponibles para
para a cultura europea e recursos tecnológicos disponíveis para, suponíamos, os nativos de Australia. Y esta craneometría, digamos, claramente, ¿né? No solamente teve derivas racistas, sino también derivas sexistas. ¿né? Para Broca era obvio que el cerebro femenino era inferior al cerebro masculino y por tanto, y esa inferioridad de tamaño era prueba de una inferioridad intelectual. Después también tivemos a eugenia, ¿né? Con las derivas racistas que acabó tendo sobre todo ya no século XX. Otra cosa serían a idea de que se pueden hacer testes innatos de coeficiente de inteligencia, ¿né? De que algo como una inteligencia innata explicable biológicamente, y esto te ha elevado, ¿né? Por ejemplo, a una racialización de las diferencias de inteligencia, ¿né? Habría cierta a idea de que, por ejemplo, las diferencias de capacidad intelectual que se verificarían en la sociedad americana e inglesa estarían muy asociadas, segundo dicen algunos, llegaron a sustentar y ainda sustentan personas que defendieron este tipo de pesquisas, esas diferencias de capacidad intelectual estarían asociadas a diferencias raciales e incluso a diferencias sexuales. Bom, y después estaría sociobiología, psicología evolucionista y cierto racismo light que aparece en literatura relativamente reciente, en literatura actual, no relativamente reciente, ¿no? Que sería un racismo donde ya no se presupone una jerarquía de inferior o superior, o donde aparentemente no se presupone una jerarquía de inferior o superior, como en el século XIX o en la primera mitad del século XX, sino sería un racismo light que fala las diferencias, ¿no? Entre grupos humanos, ¿no? Habría razas o grupos étnicos o ecotipos con mayores capacidades, por ejemplo, de jugar basquetbol y otros con mayores capacidades para desenvolver a mecánica cuántica y que nos deberíamos aceitar esas diferencias como producto, ¿no? Da propia evolución. Y el problema es que estos tópicos conservadores, sexistas y racistas, a que puede conducir, o que en general, o que comúnmente ten conducido, muchas veces ten conducido as tentativas de biologización dos fenómenos sociales, ¿né? Este tipo de tópicos acaban tendo consecuencias prácticas, consecuencias efectivas muy lamentables, ¿né? Y no solamente eso no es una cosa do pasado, eso es una cosa que se ten dado no pasado, mas que siempre puede reaparecer de una forma directa o indirecta no presente, ¿né? Una, por ejemplo, sería orientación de educación y de investimento educativo en virtud de consideraciones sobre sexo, raza o filiación. Esto ha sido más común da eugenia de meados do século XX, ¿né? Mas a idea é que se a inteligencia está marcada hereditariamente, então a inversión educativa vai ter que ir a aqueles grupos, vai ter que discriminar o tipo de investimento que se vai facer, né? O tipo incluso o tipo de educación que se vai fornecer, vai ter que cambiar conforme cambian sexo, raza o filiación, ¿eh? Si se encuentran que existen diferencias sexuales respecto de capacidades cognitivas, a educación va a tener que contemplar eso, mesmo si son diferencias raciales o si son diferencias no ni raciales ni sexuales, sino diferencias de filiación. A idea é que pessoas que terían digamos, ascendentes máis capaces prometen, né, un desempeño escolar mellor do que aqueles que a súa filiación remite a persoas de menores capacidades. Entón, isto, né, é unha idea que sempre ten aparecido na eugenia e que de alguma forma sempre pode voltar a aparecer si a gente non toma alguma precaución, como eu digo, respecto destas tentativas de explicar biológicamente os fenómenos sociais, as diferencias sociais, né, o cualquier tipo de proceso que acontece na nosa sociedade. Outra sería, sí, isto já non é tan do pasado, como estimações de propensões ao crimen ou de risco de reincidencia nele en virtude de considerações sobre raza ou filiação.
Nos Estados Unidos isto é usado explícitamente, né? Uma caracterização racial, pode servir, né, para definir o perfil de um possível criminoso ou de um suspeito de criminoso, né? O fato, por exemplo, de uma pessoa ser negra o que eles llaman de latino, né, puede ser tomado como una pesa para concluir, para fellar, né, o conjunto de evidencias as cuales que van a considerar para declarar a una persona culpada por un determinado crimen y eventualmente ser llevado, por ejemplo, a pena de muerte, ¿no? Porque generalmente hay una cierta coincidencia en lugares donde se raciocina de esta forma y a existencia de pena de muerte, ¿no? Y también otras cosas, ¿no? Que eso también ya no es una cosa que está en el pasado, a naturalización de algunas actitudes y padrões comportamentais como racismo, estupro, violencia, xenofobia y división do trabalho doméstico, ¿no? Que eso ya voy a hablar un poquillo, a seguir un poquillo más de eso, ¿no? Y todo esto, ¿no? Todo esto o que tenga a ver con la idea de naturalizar desigualdades. ¿No? Todos estos tópicos, estas formas de intentar explicar ciertos procesos sociales o ciertos tipos de fatos sociales, son fatos que envolven desigualdades entre grupos y a biologización do fenómeno social parece tender a naturalizar esas desigualdades, ¿no? Transformando ellas, claro, en fenómeno que se explica por ciencia natural, en términos de ciencias naturales, por tanto, en fenómenos que no tengan a ver con la orden do secular, con aquello que está ao alcance de nuestras negociaciones, convenciones y decisiones, y también en última instancia como algo que debe ser aceito, porque o natural en grande parte tenga connotación de algo que tiene que ser aceito. O natural es aquello que tiene que ser aceito justamente porque es o natural. Es natural que las cosas sean así. Y ese tal vez sea a peor fase, ¿no? da biologización social, ¿no? Primero, colocar cosas que de facto están ao alcance de nuestras decisiones y negociaciones como si ellas estuviesen fuera de ese alcance. Y por otro lado, a presentar esos fenómenos, esos fatos, como si ellos fuesen algo natural, algo que tiene que ser aceito porque es así y no hay otra alternativa, y por tanto tiene que ser, ¿no? Tiene que ser asumido como o que está y o que es. Y en la sociedad actual, esta naturalización puede muchas veces se presentar como naturalización de actitudes y padrões comportamentais. Acho que eso es una cosa interesante discutir, ¿no? Todo está colocado de una forma que se debería decir que o fato de que nos llegásemos a mostrar que, por ejemplo, o racismo, a xenofobia ou o machismo son producto de una propensión natural, de algo que sería algo que estaría de alguna forma genéticamente pautado, genéticamente condicionado. Claro, se va a decir, eso en cualquier literatura eso va a aparecer, si vos leen Pinker, eso va a aparecer siempre. Eso no quiere decir que se esté convalidando racismo, xenofobia o machismo. O sea, o fato de nos dizermos que no somos o tendemos a ser por limitaciones biológicas de nuestra psicología racistas, xenófobos y machistas, eso no quiere decir, claro, no quiere decir que esté ya de ser racista, xenófobo y machista. O sea, apuntar una propensión natural, se nos va a decir siempre, no significa convalidar, no significa legitimar esa propensión natural. Bueno, en termos, no significa en termos, porque si se establece que o racismo, xenofobia y machismo son cosas que están preprogramadas en nuestra mente, o que nuestra mente es naturalmente propensa al racismo, xenofobia y machismo, eso lógicamente, dependiendo de las circunstancias, va a acabar siendo utilizado como atenuante legal. Si o racismo, a xenofobia o machismo presentan esa condición de elemento biológico, eso puede llevar a que en ciertas circunstancias eso sea
aceito, ou se vai a recomendar certo tipo de medidas de prevenção para que esse machismo, esse racismo não se manifieste. Por exemplo, dizer, bom, dado que, e isso existiu, dado que as pessoas são naturalmente propensas ao racismo, é melhor não forçar a barra tentando impor escolas, por exemplo, no segregadas. As escolas no segregadas, as escolas nas quais, por exemplo, nos Estados Unidos houvesse juntos a alumnos brancos y negros, serían escolas que irían en contra, entrarían en conflicto con un cierto racismo instintivo de los seres humanos y que eso complicaría en lugar de mejorar o en lugar de paliar o problema del racismo en la sociedad. Otra sería, por ejemplo, la idea de la violencia, o fato de, claro, se diría, reconocer que no somos naturalmente propensos a cierto tipo de reacción violenta, no significa que legitimemos los comportamientos violentos. Mas cuidado, outra vez, segundo contextos que eso aconteça, eso puede ser después utilizado como atenuante legal. Y pensen, por ejemplo, no estupro, claro, ninguém va a decir que a idea que aparece en la psicología evolucionista de que los hombres son instintivamente estupradores. Una idea que ha sido insistentemente defendida por muchos psicólogos evolucionistas. Claro, ellos van a decir que eso no convalida o estupro. Mas, cuidado, eso podrá ser después sí utilizado como atenuante legal. Dependiendo qué abogados você tenga, cuánto dinero você tenga para pagar a los abogados, dependiendo de quién sea víctima, la capacidad económica da víctima do acto de estupro, eso podrá ser simplemente, podrá ser sí utilizado. Y além do mais, nos textos de psicólogos evolucionistas que ten falado dessa cuestión, non ten faltado o señalamiento de ciertas medidas de prevención que se podría adoptar perante este tipo de tendencias innatas ao estupro. Por ejemplo, y explícitamente dito, a no utilización de cierto tipo de ropa, dado que os homens serían naturalmente propensos ao estupro, as mulheres non deberían utilizar certo tipo de ropa dita provocativa, porque eso les despertaría el indio a los hombres y por eso no debería ser esas ropas utilizadas. Imaginen, cuando você ya está diciendo eso, cuando você ya está falando eso, você ya está creando un atenuante para un estupro. A mulher foi estuprada porque ela utilizou uma roupa inconveniente en un lugar poco indicado. Entonces digo, este tipo de discurso siempre puede tener algún tipo de consecuencias prácticas perante as quais, que son consecuencias prácticas inaceitables y perante as quais debemos ter una actitud siempre de vigilancia y de alerta. Y, por ejemplo, pensen en otras cosas. Por ejemplo, o fato de nos dizer que certos grupos humanos tienen más propensión para cierto tipo de tarefas y habilidades do que otros. Son cosas que a gente lee en literatura reciente sobre distinciones de razas humanas, que a gente debería aceitar que existen grupos con capacidades cognitivas, motoras diferentes y que eso tenga que ver con raza. Bon, eso, o con sexo, por ejemplo, eso podría servir para convalidar determinados ordenamientos sociales. Por ejemplo, ¿por qué ten pocos negros no ensino superior? Bon, porque biológicamente digamos, a raza negra es más propensa, más apta para cierto tipo de tarefas o presenta algunas habilidades como capacidades esportivas que no son tan importantes no dominio do ensino superior. O, por ejemplo, a división do trabalho doméstico, a gente ten escutado muchas veces que a mulheres en ese punto, elogiosamente se fala de una flexibilidad cognitiva das mulheres que permitiría a elas encarar o traballo doméstico, o cuidado dos filhos, de una forma que os homens non poden. Por eso, a gente debería aceitar que o traballo doméstico se divida da forma en que ele
continua a ser dividido na sociedade e que, lógicamente, deixa as mulheres en unha condición de clara desvantagem. A partir deste tipo de enfoques, eso debería ser aceito como algo natural. Podemos distinguir dúas formas posibles ou dúas estrategias posibles para legitimar un determinado status quo social ou político, unha determinada organización social, unha determinada distribuição de direitos e obrigações en unha sociedade. Uma muito clásica, clasiquísima, sería a legitimação ideológica por excelência, né? Muito bem tematizada pelo filósofo francês Louis Althusser, seria a sacralização. Legitimar esse status quo tratando ele como algo sobrenatural, como algo que tem un fundamento sobrenatural. E se algo tem un fundamento natural, é algo que está fora do alcance de nosas ações, decisões, acordos e negociações. O sobrenatural tamén é distinto do secular, né? Se algo é sobrenatural, está fora da esfera do secular e, por tanto, está fora do alcance de nosas ações, decisões, acordos e negociações. Perante eso que fuge, né, ao dominio do secular, o único que fica entón é a resignação. Temos que aceitar resignadamente, né, ese lugar que, né, nos tocou en sorte, né? A sociedade nos deixou no lugar de vivir na miseria. Temos que aceitar eso resignadamente. A sociedade deixou a mulher no lugar de se levar a sobrecarga do traballo doméstico. Eso é algo sobrenatural, eso é algo que já está consagrado, né, sobrenaturalmente, e, por tanto, a mulher ten que aceitar eso. Mas há outra forma máis laica de facer iso, né, unha forma máis aparentemente máis moderna, máis científica, que é justamente a biologización. En lugar de se procurar un fundamento natural, sobrenatural, desa situación de desigualdade, né, dese status quo, o que se procura un fundamento natural vía a biologización. Né? Mas o resultado, a consecuencia, o efeito ideológico, poderíamos dizer, é exactamente o mesmo. Desde o ponto de vista da funcionalidade ideológica de ambas coisas, son totalmente equivalentes. A biologización tamén coloca eso fora do alcance de nosas ações, decisões, acordos, negociações. Igual, non menos do que a sacralización. Coloca esas coisas fora da esfera do secular, e eso, se non se chama resignación, se chama realismo. Temos que ser realistas, temos que aceitar que as coisas son así. Non adianta espernear, é ingenuo esperar que a sociedade actúe de outra forma, é infantil esperar que as persoas se comporten de outra forma. Temos que aceitar que as coisas son como son, né? As mulleres non poden andar con minisaias tan curtiñas por aí, porque o homem é naturalmente un estuprador e, por tanto, né, depois non adianta, né, reclamar pelas coisas que acontecen, né? En definitiva, né, esa, digamos, a biologización do social acaba, né, aí sí, ela sí acaba, né, entrando en convergencia con a sobrenaturalización, né, de unha forma que a perspectiva secular, né, nos permitiría evitar, né, levándonos a pensar as coisas desde unha outra perspectiva. E iso é o que voy a facer na segunda parte da exposición, né? Intentar mostrar, digamos, ver cuál sería esa outra perspectiva e, sobre todo, intentar formular de forma clara, describir de forma clara a actitude metodológica de vigilancia que temos que adoptar perante a tentación, perante a aparente racionalidade desa biologización, desa naturalización social que está sendo ofertada, né, por certas posições no campo teórico. E, ao respeito, hai que dizer que para adoptar esa posición crítica, digamos, temos que adoptar temos que asumir algunhas actitudes básicas, temos que partir de algunhas ideas básicas. A primeira é non contrariar o materialismo mínimo, né? Nos podemos rejeitar o programa forte de biologización do social, eu acho que debemos, né,
Devemos rejeitar esse programa, ou que cabe rejeitar esse programa, sin contrariar o que eu chamo materialismo mínimo. O que é o materialismo mínimo? A ideia de que para nos explicarmos en cualquier dominio do coñecimento científico temos que sempre explicar os fenómenos a partir de variáveis que están al alcance de nosa intervención. Eso é o materialismo mínimo, que é común, que é un presuposto de todo coñecimento científico. Apelar a algo que esteja fora do alcance de nosa intervención é apelar ao sobrenatural, e eso ten que ser claramente excluído, e excluído sabendo que ese recurso ao sobrenatural pode aparecer de diferentes formas, incluso de uma forma que a gente não perciba que aí está implícito esse recurso ao sobrenatural que eu digo que temos que deixar de fora. A outra também é não negar o programa minimalista. A gente tem que assumir o programa minimalista, Isso é também uma necessidade, uma exigência teórica do referencial teórico, da própria ciência contemporânea, que a gente pode modificar, sim, mas certamente não nesse tipo de aspectos mais fundamentais. E a outra, claro, é não apelar a nenhum tipo de skyhook, como diria Daniel Dennett, que nos permita decretar a priori a excepcionalidade ontológica do Homo sapiens ou do gênero Homo. Dice, não, o homem é muito particular, é uma realidade muito particular, irreductível a qualquer tipo de explicação em termos de ciência natural. Qualquer recurso desse tipo, argumentativo desse tipo, nos vai deixar em uma posição fraca perante as pretensões do programa forte de biologização do social. O que sí acho que debemos asumir facer é assumir uma atitude de vigilância epistemológica dos putativos e supostos resultados do programa forte, que além de estar fundada no conhecimento das ciências sociais, essa atitude de vigilância epistemológica esteja também alicerçada no conhecimento da biologia, isto é, na própria biologia e nos princípios teóricos e regras mais gerais dessa ciência. Ou seja, nossa atitude de vigilância perante a biologização do social tem que estar biologicamente instruída. E é, sobretudo, desde a própria biologia que nós podemos formular essa crítica e exercer essa vigilância, que foi o modelo de crítica a esse programa reducionista, determinista, que sugirieron en diferentes textos dos autores a los cuales eu vou me referir, que foron Richard Lewontin e Stephen Jay Gould. A crítica, entón, a ese programa forte sería unha crítica sempre local, casuística, mostrando as fraquezas, mostrando a falta de fundamento de cada unha das pretensões teóricas que van aparecendo pela vía desse programa forte já velho de biologização do social. E quando falo de uma perspectiva casuística, caso a caso, quero dizer que não há uma bala de prata contra a hidra da naturalização do secular. Essas tentativas de explicar o social a partir do biológico não se vão esgotar, elas sempre aparecem e não temos um argumento único para acabar com elas. Por exemplo, se a gente não pode apelar para esses skyhooks, não pode apelar para a excepcionalidade do homem, como dizendo o homem é algo muito particular para poder ser explicado em termos biológicos, e a gente pretende fugir do assunto, superar a coisa apelando para isso, nosso argumento sempre vai ser fraco, não vai dar no alvo e não vai servir. E então, digamos, as pretensões e as ações do programa forte de naturalização do social simplesmente vão a crescer, digamos, o programa vai se refrendar pela fraqueza de nossa crítica. O que toda a gente tem que saber é que essa crítica é uma crítica permanente, uma atitude de vigilância epistemológica permanente perante qualquer teoria ou explicação que surja do fenômeno social que possa estar associada a essa naturalização ou legitimação do social da que nós estávamos falando antes. Quer dizer, as cabeças da hidra da naturalização do social têm que ser cortadas conforme elas vão se gerando. Não adianta apelar para algum guincho celestial que pretensamente nos permita decretar a priori a excepcionalidade ontológica do Homo sapiens ou do gênero Homo. Apelar para a alma, claro, já parece que é uma coisa muito obsoleta, mas a linguagem, o homem tem essa capacidade simbólica e por alguma razão essa capacidade simbólica
faria que seus comportamentos jamais possam ser explicados biologicamente. Né? Por muitas razões, isso é um argumento fraco, né? Essa capacidade simbólica, além do mais, não é privativa do homem, né? Há também capacidades de simbolização em animais, isso é uma coisa que cada vez fica mais evidente no estudo da cognição animal. E também, né, ainda menos coisas como, bom, o homem é o único ser animal que se pergunta pelo ser, ou que se angustia pela pergunta pelo ser. Bom, isso, né, não nos vai a defender, né, ni vai resolver ou ni vai responder ao desafio do programa forte de biologização do social. Por isso, acho que o que fica é assumir uma atitude de vigilância epistemológica desses putativos resultados do programa forte, que, além de estar fundamentado no conhecimento das ciências sociais, fundamental para o argumento, esteja também alicerçada no conhecimento da biologia e, como eu dizia antes, também dos princípios teóricos e regras metodológicas da biologia, dizendo, olha, isto que se está vendendo como boa biologia, em grande parte não é boa biologia. Isto que se está ofertando como uma argumentação solidamente alicerçada na teoria biológica, na verdade, carece de esse fundamento. O sea, não só entra em contradição com o conhecimento das ciências sociais, sino que tampouco tem o fundamento biológico que pretendidamente ela tem ou que ela diz ter. Né? E esta tem sido justamente a atitude, né, adoptada por dois biólogos, justamente, são dois biólogos de primeira linha, né, dois biólogos que têm sido muito influentes no desenvolvimento da biologia evolutiva do século XX, né, o paleontólogo Stephen Jay Gould e o geneticista de populações Richard Lewontin. Os dois, além do mais, Gould incursionou na filosofia da biologia e, sobretudo, na história da biologia, e Richard Lewontin também na filosofia da biologia. Os dois têm adoptado ou têm digamos, se tomado o tempo e se dedicado a formular críticas claras e muito radicais, muito fortes, justamente às pretensões da sociobiologia, né, e que depois acabaram sendo também, em grande parte, as pretensões da própria psicologia evolucionista. E acho que eles sentaram, né, estabeleceram um paradigma de atitude crítica que eu acho que continua a ser a única válida, continua a ser uma estratégia de crítica muito eficiente, a mais eficiente, e que eu vou a condensar ou pretender condensar, né, de uma forma talvez um pouco arbitrária, em uma regra metodológica a qual vou chamar a regra justamente de Lewontin-Gould. Lewontin e Gould, eu lembro, né, eles sempre compartiram muitas preocupações, né, desde as preocupações quizás mais políticas que a gente vai analisar agora, mas também preocupações teóricas, como por exemplo aquelas que ficaram em um texto célebre, né, muito influente, que foi The Spandrel of San Marco, né, que foi publicado nos Proceedings da Royal Society of London de 1970, en un número de 1979, e que é justamente un texto de filosofía da biologia, né, un análisis conceitual sobre a noção de adaptação e uma crítica, né, aos fundamentos daquilo que eles chamaram de programa adaptacionista. Né. Esse é digamos, de fato, é a colaboração mais célebre entre Gould e Lewontin, mas além do mais, eles desenvolveram cada um por seu lado, né, linhas de crítica à naturalização do social que também acabaram sendo convergentes e que se sustentam a uma com a outra. E para entender a particularidade da estratégia Lewontin-Gould, né, perante a biologização do social, eu acho que seria bom começar por distinguir duas atitudes metodológicas que a gente pode adoptar, em geral, perante a explicação das desigualdades sociais. O sea, perante a explicação das desigualdades sociais, a gente pode adoptar duas vias ou duas atitudes fundamentais, né? Se posicionar desde dois lugares fundamentais contrapostos. Né? E a estratégia de Lewontin-Gould tem a ver justamente con esa diferencia, ¿no? Por dónde comenzar, por qué partido tomar.
Y esas duas actitudes serían justamente una que voy a llamar de actitud conservadora, que se podría también llamar de actitud de direita, segundo a cual toda explicación, toda desigualdad, me disculpan, se explica por una desigualdad primitiva o básica, apelando para lo que a gente va a llamar una desigualdad primitiva o básica. Y a otra sería una actitud contestataria, a gente puede llamarla de izquierda, segundo a cual toda desigualdad se explica por una inequidad. Se trata de dos máximas regulativas, claro que nem sempre vai ser así, ou seja, até uma pessoa muito conservadora, en un momento pode aceitar, deixar de lado esa posición, e até uma pessoa contestataria de izquierda, vai a aceitar que existen desigualdades que non dependen de ninguna inequidade. Por exemplo, a maior parte de nós jamais podría ter sido un jugador de fútbol como Messi, como Maradona o Neymar, y esa desigualdad, lógico, no puede ser explicada por una inequidad. Hay desigualdades que fuyen a cualquier inequidad. Mas la idea sería que, a principio, toda desigualdad debe ser pensada como primera hipótesis para explicar una desigualdad, suspeitar que por trás de ella possa haber una inequidad. A actitude contraria a ela, é que toda desigualdade que se possa constatar se explica por uma desigualdade máis primitiva ou anterior. E desigualdades primitivas ou anteriores son sempre desigualdades que fogen a nosas posibilidades de intervención. Ou talvez se pode pensar en un gradiente, como sempre eu gosto de facer. Se podría pensar que há desigualdades máis primitivas do que outras. E cuanto máis fugen a nosas posibilidades de intervención esas desigualdades, máis primitivas elas son. Imaginemos que nós queremos explicar o mal rendimento escolar de estudantes pertencentes a un grupo social determinado. Nos constatamos que os estudantes de determinado bairro da cidade ou de determinado grupo social ten un rendimento escolar baixo. Eles se dan mal nos exámenes que se aplican da avaliación da eficiencia do sistema escolar, non pasan os procesos de vestibular para a universidade, ou se entran na universidade o rendimento deles é moito baixo e a maior parte deles fracasan nos estudos superiores. Como se podería explicar eso? Bom, unha explicación moito básica, mas que non faltou quen tentase dar esa explicación, é o factor hereditario, esteja ele referido ou non á raza. Ese apelo para o hereditario ás veces pode estar apelar para a raza deses estudantes ou simplemente apelar para cuestións hereditarias máis complexas, diciendo, por exemplo, esas persoas ven de bairros pobres, donde habitados por persoas que se dieron mal na sociedade, que se dieron mal e non prosperaron porque non ten capacidades, porque son persoas innatamente incapaces ou menos capaces do que outras, e por tanto estas crianzas heredaron esa incapacidade ou heredaron esa falta de capacidade deses propios pais, e por tanto non é sorprendente que para além de cualquier esforzo do sistema educativo eles nunca van a llegar a ter un bon rendimento escolar. Menos básico do que iso sería apelar para a desnutrición dos alumnos. Os alumnos non ten bon rendimento porque en algúns casos pode caber o apelo porque ao fato deles estaren desnutridos ou non terem tido unha boa nutrición na infancia. Con o cual, a xente já está condenando a aqueles que están tendo mal rendimento porque já foron desnutridos, mas pelo menos a xente diz os próximos, os que posan vir por atrás, se recibieren unha mellor alimentación, poderán superar esa limitación. Se trata de unha limitación menos básica, embora bastante básica, porque explicar o mal rendimento escolar de alguén porque ele esteve desnutrido na infancia pode parecer unha coisa moito humanista, moito piedosa, mas tamén é moito cruel, porque é colocar sobre esa persoa un rótulo de inviável, irremediável. Entón, digamos, pode ser unha explicación verdadeira, tristemente, pode caber, mas eu sempre sería moito cuidadoso en aceitar esta explicación como sendo a definitiva. Tería que ter moitas boas razóns para aceitar esa explicación como sendo definitiva. E a outra sería, entón, a explicación cultural. A xente podría pensar que ese grupo social ten costumes, unha cultura que de alguma forma
não é totalmente afim ao sistema educativo e isso explicaria, né, esse fracasso escolar. Outra vez, é uma explicação menos básica do que as outras, mas não deixa de ter um certo carácter básico, porque isso também não é tão fácil de mudar. Isso tampouco está digamos, mudar a cultura de um grupo social não é uma coisa tão simples. Então você explica o fracasso escolar não porque as pessoas sejam hereditariamente menos capazes, sino porque eles simplesmente têm outra cultura. E aí fica o problema, né? Um problema de outra cultura. Fazer o quê? Se a cultura não muda, eles não vão mudar. Há, porém, sim, uma alternativa definitivamente contestatária. Né? E que foi, por exemplo, a que fizeram Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron em seu estudo sobre o sistema escolar francês, onde eles mostraram que a diferença de rendimento escolar de certos grupos sociais podia estar no próprio sistema social, no próprio sistema escolar. Era o sistema escolar que, por sua lógica de funcionamento, por seu modo de funcionar, reforçava, né, essas desigualdades que a própria sociedade podia ter produzido. Ou seja, era o sistema escolar, o problema da desigualdade e do pouco rendimento de certos grupos sociais estaria, né, dentro do próprio sistema escolar e, portanto, se se reformaria o sistema escolar, a gente poderia, pelo menos em parte, paliar essa dificuldade. Essa é o paradigma da atitude contestatária. As outras, eu diria, mais ou menos, são todas atitudes mais ou menos conservadoras. Eu estou dizendo que Pierre Bourdieu e Claude Passeron a priori tinham razão porque eles eram contestatários e, portanto, eu tenho mais simpatia por eles. Eu não estou dizendo isso. Eles, talvez, quem sabe, né, o mundo é tão feio que os outros tenham razão. Mas o que eu estou pensando é, o que estou dizendo é, digamos, estou falando de duas atitudes diferentes. Uma que pretende ir por um lado, outra que pretende ir por outro. E é nisso, por enquanto, que eu quero ficar. Né? Há duas abordagens diferentes, né? Como duas perspectivas diferentes desde as quais abordar um fenômeno de desigualdade. Né? Outra vez, uma é a atitude conservadora e outra é a atitude contestatária. E como digo, se trata de como duas máximas regulativas. Aquele que asume a contestataria vai tentar sempre, na medida do possível, explicar a desigualdade por uma inequidade. Seria a própria inequidade do sistema educativo, no caso de Bourdieu e Passeron, é a que explica essa desigualdade no rendimento escolar. Em cambio, a atitude conservadora colocaria a explicação em um domínio sempre mais difícil de modificar. A cultura, né? Llegado o caso a desnutrição e, em última instância, o pior de todo, né? No próprio patrimônio hereditário desse sector da população. E aí que a gente chega, né, a regra de Lewontin-Wood. Né? Lewontin-Wood classicamente adoptaram sempre a atitude contestatária. Biólogos, né, perante as tentativas de explicar certos fenómenos sociais desde uma perspectiva biológica, estes biólogos assumiram uma posição crítica de tipo contestatária que eu acho que pode ficar exprimida, resumida en esto que eu chamo a regra de Lewontin-Wood. A ideia seria esta, que para explicar uma desigualdade social, a primeira hipótese a ser considerada é que, en última instancia, ela resulta, pelo menos en alguma medida, de uma inequidade parcial ou totalmente remediável. Ou seja, se hai uma desigualdade social, ela se explica pela orden do secular. Son factores seculares os que explican esa desigualdade social. Esa é a primeira hipótese a ser considerada. O perigo estaría justamente de entrada, de inicio, ir a procurar a explicación desa desigualdade en unha desigualdade máis primitiva, en unha desigualdade, por exemplo, natural, en unha desigualdade hereditaria. E justamente, ambos dois escreveron traballos justamente para mostrar a falta de fundamento, a falta de rigor en varias tentativas de explicar esas desigualdades a partir de pretensas desigualdades naturais. No caso de Wood, un libro clásico dele, mas além de varios traballos, é A falsa medida do homem, con grandes críticas á cronometría, un traballo de tipo histórico,
e o de Richard Lewontin, a biologia como ideologia, mas também outros trabalhos, né? Donde ele tomou desenvolvimentos mais contemporâneos, né? Desse tipo de enfoque biologicista das diferenças sociais. Ambos dois, além do mais, Guth e Lewontin, foram críticos furibundos, críticos muito militantes da sociobiologia, né? Ambos dois, né, também escreveram diretamente, né, em contra das pretensões da sociobiologia. E em todos esses textos, eu digo, né, aparece sempre este pressuposto, né? Eu digo, em todos esses nos argumentos dele, sempre parece se insinuar o mesmo pressuposto, né? Para explicar uma desigualdade social, a primeira hipótese a ser considerada é que, em última instância, ela resulta, pelo menos em alguma medida, de uma inequidade parcial ou totalmente remediável. E isto é, em primeiro lugar, temos que assumir isto como uma regra metodológica. Né? Isso não é um pretendido conhecimento da realidade, né? É uma recomendação respeito de como nós devemos enfocar e encarar o estudo da realidade. E em grande parte essa regra se pode caracterizar como um princípio de precaução, dizendo, olha, a primeira vista, né, ou a paridade de evidências, sempre prefiramos, né, aquela alternativa que nos leva a explicar em termos de uma inequidade remediável antes do que em termos de uma desigualdade biológica, de uma desigualdade primitiva. Isto, de qualquer forma, a gente sabe, isso não tem um fundamento teórico, ou seja, não há um fundamento na própria biologia ou nem sequer nas ciências humanas para justificar essa atitude metodológica. Essa atitude metodológica não se pode fundamentar em termos científicos. Quizá por isso a gente deveria reconhecer que ela é uma atitude ideológica, mas ela pode ter sim um fundamento metateórico, que reside no próprio conhecimento da história da biologia e das condições político-ideológicas de validação do conhecimento científico. Né? O conhecimento científico se pode ter regras de validação sesgadas que den beneficio e que atuen en favor dessas explicações que van pela vía do reducionista ou determinista biológico. E além do mais, a história da biologia nos diz de como insistentemente a biologia procurou essas explicações, forçou a barra e, sem maior fundamento, assumiu explicações biológicas dos fenómenos sociais que acabaron se mostrando sempre insustentáveis e que, além do mais, tiveron consecuencias prácticas desagradáveis, muito cruéis, que chegaron a limites, digamos, realmente do intolerável. E quando eu digo isto, eu não posso evitar-me lembrar de algo que escreveu Peter Singer, né, no livro dele Darwinian Left, uma esquerda darwiniana, em 1999, um livrinho curtinho do Peter Singer, né, especialista um neticista, especialista em bioética, donde ele diz o seguinte, ele diz que um darwinista de esquerda não deve pressupor que todas as desigualdades obedecem a discriminação, preconceito, opressão ou condicionamento social. Bom, esse darwinismo de esquerda justamente não é o de Lewontin e Guth. Ou seja, a posição de Lewontin e Guth vai em contra, digamos, frontalmente dessa posição que Peter Singer, de uma forma estranha, quer associar a uma posição de esquerda. Ele quer que exista uma esquerda que seja mais resignada às limitações da natureza humana. Uma esquerda que aprenda a negociar e que leve em consideração essas limitações da natureza humana que a psicologia evolucionista e a sociologia evolucionista têm salientado. E nesse sentido, sua atitude de esquerda me lembra a personagens como Tony Blair, que é aquele da foto não é Peter Singer, sino que é o primeiro-ministro inglês entre 1997 e 2007, Tony Blair, né, pelo Partido Laborista, que ele sempre se pretendió uma pessoa de esquerda, mas suas políticas não foram, né? De fato, foram em outra direção. Eu acho que Peter Singer tem certa
afinidad electiva con ese tipo de personajes, né? Seu darwinismo de esquerda parece ter bastante pouco de darwinismo de esquerda. Eu diria assim, melhor, né, que um darwinista, seja ele de esquerda ou de direita, não pode pressupor que todas as desigualdades obedecem à discriminação, preconceito, opressão ou condicionamento social. É verdade. Há desigualdades que podem obedecer a factores biológicos, sobretudo aquelas que têm a ver a diferenças entre indivíduos. Nem todos temos a mesma capacidade de jogar futebol, possivelmente nem todos tenhamos a mesma capacidade de resolver problemas matemáticos e coisas semelhantes. Porém, para explicar uma desigualdade social, a primeira hipótese a ser considerada por um darwinista de esquerda, e aí está a contradição com Peter Singer, é que, em última instância, essa desigualdade resulta, pelo menos em alguma medida, como eu decía já antes, de uma inequidade parcial ou totalmente remediável. Se a gente sabe que é possível que essa atitude metodológica nos leve em direção de uma teoria, de uma explicação que depois seja insustentável e que deva ser revisada. Mas de início, como ponto de arranque, né, a gente deveria intentar essa via e não a via de aceitar, né, que essa desigualdade se explica, como eu digo, né, por uma desigualdade anterior, né, sobretudo de carácter biológico. Mas eu acho importante dizer mais, né, respeito da regra de Lewontin-Good. Ela, é verdade, né, entra em conflito com certo tipo com isso que eu chamei o programa forte de biologização do social. Mas isso não quer dizer que ela seja incompatível ou que ela esteja muito afastada de aquilo que se pode pensar sobre os fenômenos sociais e sobre a evolução humana a partir da biologia evolutiva. Eu diria, pelo contrário, eu diria que essa regra de Lewontin-Good promove um programa débil de explicação dos alicerces evolutivos da cognição, da emotividade, da sociabilidade e da moralidade de nossa linhagem, da linhagem Homo sapiens, ou da linhagem Homo, que é compatível e complementário com o modelo padrão de ciências sociais, e isso faz disso isso é algo valioso, e além do mais, ela está em convergência, está alinhada com os estudos actuais sobre a evolução da plasticidade ontogenética e sobre seu papel e evolução, como, por exemplo, aqueles desenvolvidos por Mary Jane West Everhart. E além do mais, Good, né, ao defender a perspectiva que ele prefere adotar sobre os fenômenos sociais, ele sugere uma hipótese para explicar a plasticidade de nossa linhagem, que está fundamentada no que ele chama a neotenia, o que ele chamaria como a neotenia mental de Homo sapiens. Ou seja, Good mostra que essa forma de entender a sociabilidade, que ele, de entender o vínculo entre o biológico e social que ele promove, é compatível e pode encontrar um fundamento em certas formas de entender a própria evolução humana, que são, né, muito defendíveis e que, além do mais, digamos, progressivamente encontram, digamos, maior e maior índice de justificação. A ideia de neotenia, justamente, é uma ideia basicamente, em primeiro lugar, que tem a ver com a evolução morfológica, né, e fisiológica. A neotenia seria um tipo de inovação evolutiva que aconteceria por uma reprogramação da ontogenia que levaria a que a idade reprodutiva, né, seja alcançada, né, quando ainda, né, os rasgos juvenis, alguns rasgos juvenis, estejam morfologicamente preservados. Ou seja, uma espécie neoténica é uma espécie que se chega a reproduzir quando, em algum sentido, ela ainda continua sendo uma forma jovem, uma forma juvenil ou infantil. Por tanto, né, essa espécie vai apresentar, né, nessa espécie vai haver um retardo da velhice, digamos, em certa forma essa espécie vai acabar não chegando nunca à sua velhice, sua morfologia vai ser sempre a morfologia de uma morfologia relativamente juvenil. E isto se poderia ver, né, comparando, né, o crânio de Homo sapiens
com o crânio do chimpancé. Né? Se a gente, do chimpancé adulto e o chimpancé infantil. Né? O crânio do Homo sapiens parece mais com a forma do crânio do chimpancé infantil. E nesse sentido, evolutivamente, uma das descrições possíveis que se pode dar do homem em termos evolutivos, se comparado com o macaco ou com o chimpancé, não seria somente que ele é um homem, um macaco que atingiu a marcha bípede, né, e a posição erecta, sino que ele é um macaco pedomórfico. Ou seja, é um macaco que preserva morfologicamente, né, rasgos juvenis ou rasgos infantis. Mas a ideia de Good é que esse pedomorfismo não seja somente morfológico, sino que também possa ser um pedomorfismo de carácter psíquico. Isto é, tanto cognitivo quanto emotivo. E aqui, isto é uma tese que vincula dois livros de Good que na realidade tem bastante a ver, né? São a falsa medida do homem e ontogenia e filogenia. Os dois são livros de história da ciência, né? Os dois são livros de história da ciência, de história epistemológica da ciência. Mas ambos dois são livros de história epistemológica da ciência escritos para promover uma certa atitude perante desenvolvimentos teóricos actuais. Falsa medida do homem com relação à sociobiologia e ontogenia e filogenia com relação a um tema mais específico de biologia evolutiva, como é justamente certos aspectos da biologia evolutiva que estaban deixando de considerar a importância dos factores vinculados ao desenvolvimento como factores rectores capazes de guiar a evolução, e que Good estava tentando trazer outra vez em discussão. Por isso é que ele é considerado por muitos como um dos responsáveis da recuperação da biologia evolutiva do desenvolvimento nas últimas décadas. Mas, além do mais, se vocês leem Ontogenia e Filogenia, aí também tem mais de um capítulo onde aparece a preocupação de Good sempre pelos usos ideológicos da biologia. Mas de qualquer forma, né, nos dois aparece a ideia de neotenia muito trabalhada, aparece mencionada como um fator evolutivo importante, mas importa ver como é que ele utiliza em A Falsa Medida do Homem, porque é bem interessante o raciocínio que ele faz. O que ele diz que se poderia pensar, né, da seguinte, essa neotenia mental e comportamental do homem, dizendo que os indivíduos de gênero Homo, né, assim como son neoténicos desde un punto de vista morfológico, y sobre todo no caso da especie Homo sapiens, estos individuos no habrían nacido con un repertorio comportamental y emocional acabado y cristalizado, como dice a psicología evolucionista, sino que ellos habrían nacido con un repertorio comportamental y emocional relativamente indiferenciado y poco especializado, y por tanto, un repertorio comportamental, emocional, cognitivo, que se prestaría a ser modificado, a ser digamos, condicionado, direccionado a se desenvolver en una dirección u otra por factores que serían factores de tipo ambiental. Entonces, contrario a la idea de un repertorio limitado de múltiples módulos mentales rígidos, que é a idea preconizada pela psicologia evolucionista, ele presentaria a ideia, né, de um repertório, de uma estrutura cognitiva que se manteria com um certo nível de flexibilidade e que poderia ser modificada, né, ao longo, né, de toda a ontogenia, né, dos indivíduos de nossa espécie. E isso o que explicaria, em grande parte, a grande flexibilidade cognitiva, comportamental e social que nossa espécie de fato tem evidenciado, né, das mais diversas formas. Pelas distintas, pela variedade cultural que nossa espécie dio lugar, pela variedade de estrutura social dentro dos quais os seres humanos podem vivir, pela quantidade de papéis sociais que nós, indivíduos de Homo sapiens, podemos desempenhar conforme a sociedade que nos inserimos, sin que eso implique una mudanza hereditaria,
Y todo eso sería más fácilmente explicable aceptando esta neotenia mental, que estaría también vinculada con la neotenia morfológica. Y esto, claro, es algo que converge con, como acabo de decir, con el reconocimiento de la variedad cultural y la flexibilidad social, emotiva y cognitiva que a gente ve en Homo sapiens. Que es una especie de flexibilidad obligatoria, de la cual la gente no puede fugir. Y aquí yo me lembro de esta historia en cuadriños de Mafalda, donde Miguelito, amigo de Mafalda, dice: ¿qué tiene que hacer una tartaruga para vivir? Bueno, simplemente ser tartaruga. ¿Qué tiene que hacer un gato para vivir? Bueno, simplemente ser un gato. ¿Qué tiene que hacer un urso para vivir? Ser urso. Mas ¿qué tiene que hacer un tipo, un hombre, un ser humano para vivir? Él tiene que ser un pedreiro, ser un abogado, ser un tornero mecánico, ser un funcionario administrativo o cualquier otra cosa. Él tiene que optar dentro de un leque variadísimo de roles sociales para él desempeñar. Y él lamenta mucho eso, Miguelito. Él dice: ¿por qué tenía que nos tocar a nosotros su estúpido papel de ser animales superiores? Bueno, justamente esa idea, Homo sapiens, a gente, digamos, o que a gente constata vendo a variedades de papéis sociales que nos podemos desempeñar. Por ejemplo, a variedades de profesiones que van mudando históricamente, van sumiendo y apareciendo novas profesiones, nuevas formas de nos vincular socialmente, nuevas formas de nos mover dentro de la sociedad, y que eso no solamente va variando históricamente, sino que eso presenta una grande diversidad entre diferentes grupos culturales y sociales. La gente constata una variedad que parece ser mucho más compatible con esa idea de neotenia mental que con la idea de los módulos rígidos y formas rígidas de agir y de padrones emotivos rígidos preconizados por la psicología evolucionista. Y también es una forma que a literatura o cinema te han llevado a pensar en este tema, cuando a gente piensa en la figura de Tarzán. A mesma dotación genética permitía ao personaje ser rei dos macacos na selva ou ser Lord Greystoke na Inglaterra. Sin que mudase a dotación genética, este individuo podía operar tanto en una orden, en un espacio sociocultural, cuanto en otro. Y eso justamente estaría asociado a esa flexibilidad digamos, a perspectiva de Wood y Lewontin con respecto a relación entre lo biológico y lo social, parece nos llevar a poder reconocernos de una forma más clara do que acontece no caso da perspectiva propia da psicología evolucionista. Y, bom, eso é tudo.